Mas porque é o seguinte, não existe como na história, porque alguém vai chegar e falar assim, mas a Lava Jato, aliás, a gente teve essa discussão outro dia aqui, a Lava Jato ela só foi adiante porque havia interesses, ou o impeachment só vai adiante porque há outros interesses. É que nem a história. Outro dia estava uma pessoa conversando, discutindo comigo o seguinte, olha, os Estados Unidos, eles foram para a Venezuela por conta do petróleo. Meus caros, assim, a questão não é essa. É óbvio que o petróleo também interessa, ninguém é bobo. A questão que precisa ser lida é que todo mundo faz política e faz negócios, etc. Mas é o seguinte, eles levaram democracia, ou estão levando democracia para a Venezuela. Não existe ninguém que é só bonzinho. A gente viu isso, por exemplo, aqui no Brasil com a aplicação da Magnitsky. Todo mundo ficou muito decepcionado quando eles tiraram a Magnitsky, por exemplo, do Moraes, achando que os Estados Unidos estavam só interessados em moralizar os ministros do STF. Não é assim que funciona. Os Estados Unidos estavam interessados nos Estados Unidos. Aliás, eles têm esse lema, primeiro os americanos, America First. Muito bem. Agora, eles não é porque eles têm interesses que eles não podem ter benefícios a levar aos países. A gente não pode também ter essa pureza, exigir essa pureza nem do brasileiro, nem das autoridades brasileiras e nem das autoridades estrangeiras. Me parece que o jogo político, ele não dialoga com a pureza. Fazer política é o contrário disso. A gente vive, inclusive, dizendo aqui no Brasil que quando tem, por exemplo, uma candidatura, você pode ver, as candidaturas mais puras da direita são aquelas que não têm chance nenhuma de ganhar. Quanto menos chance de ganhar a eleição, mais puras elas são. Porque quanto mais as chances aparecem de você vencer o pleito, mais você tem que negociar, mais você tem que conversar. E negociação você faz exatamente com quem pensa diferente. É a composição de contrários. É nesse lugar, né, Mota, que também a gente precisa entender o mundo, não só o Brasil. Não há dúvida nenhuma. E eu acho que eu sou o que mais diz isso aqui, né? A política é uma atividade horrível, horrorosa. Se a maioria das pessoas soubessem o que acontece nos bastidores da política, eu acho que muita gente desistia de sair de casa para votar, porque é uma decepção atrás da outra. E cabe a nós, como cidadãos, fazer a nossa parte para que nós sejamos também um dos fatores a serem considerados, né? Quando essa turma se fecha lá nos gabinetes e pede um cafezinho ou um uísque Macallan, né, para discutir os rumos do país, eles têm que estar pelo menos um pouquinho preocupados com, olha, mas isso aqui a gente não pode fazer. A partir daqui não dá para passar porque as pessoas vão reclamar. Agora, eu achei muito interessante esse exemplo que você deu, Marcília, porque é evidente que os Estados Unidos, especialmente no governo Donald Trump, eles pensam primeiro nos Estados Unidos, segundo nos Estados Unidos, terceiro nos Estados Unidos. A nossa sorte é que os Estados Unidos foram fundados em cima de bases maravilhosas. Então você jamais vai encontrar os Estados Unidos agindo como agiria, por exemplo, a União Soviética, ou a Coreia do Norte, ou a Alemanha nazista, porque os fundamentos dos Estados Unidos impedem isso. Agora, você deu o exemplo de um caso onde nunca ficou, pelo menos para mim, claro ou minimamente explicado no que o recuo do governo Trump atendeu os interesses americanos. Eu confesso a você que até hoje eu não entendi, tá? A aplicação das sanções Magnitsky, para mim, está claro, né? Isso aí é uma resposta a vários movimentos que foram feitos pelo Estado brasileiro frontalmente contra o Estado americano, o governo americano, empresas americanas, indivíduos americanos, né? Salvo engano, até hoje o Elon Musk está no inquérito, né? Saiu. Eles tiraram. Depois de muito sofrimento, eles conseguiram perceber que era uma bobagem. Mas tinham colocado ele. Agora, a retirada, para mim, permanece um mistério. Eu nunca entendi como a retirada beneficiou
os interesses americanos. Deve ter beneficiado, deve ter acontecido alguma coisa nos bastidores que a gente não tomou conhecimento, né? Olha, eu vou até então avançar contigo nisso, porque eu estava conversando, óbvio, não vou dizer quem, embora seja uma fonte e o ministro Moraes possa amanhã descobrir facilmente. Mas o fácil, porque agora não tem mais fonte, né? Então, talvez seja bom a gente já ir revelando as fontes para o ministro Moraes não ter trabalho. Assim a gente poupa o dinheiro público, né, nas decisões dele. Mas o fato é que uma fonte minha ligada, inclusive, à embaixada aqui americana no Brasil e que tem contato próximo lá, ela disse isso, que o que aconteceu com a retirada da Magnitsky é que eles fizeram a conta de que a relação traumática com o governo brasileiro estava gerando problema com os produtos nossos que são exportados para os Estados Unidos. Tanto que quando veio a tarifa, quando a tarifa foi imposta aqui a produtos brasileiros, uma das questões era essa. Inclusive, lá nos Estados Unidos, na reunião da qual o Flávio Bolsonaro participou, eles chegaram, inclusive, a fazer essa ponderação, inclusive gente ligada ao Elon Musk. Olha, se vocês taxarem ou tarifarem produtos, matérias-primas brasileiras, isso vai impactar dentro dos Estados Unidos, vai trazer inflação para os Estados Unidos, porque são matérias-primas, sei lá, madeira, enfim, coisas assim, coisas até tecnológicas que aqui no Brasil a gente não consegue desenvolver. Porque, claro, não tem estímulo nenhum, mas a gente exporta tudo para fora. Eu estava vendo até outro dia, fui fumar um charuto, viu, Bota? Você gosta de charuto, Bota? Não gosto. Eu fui fumar um charuto com um grande amigo e ele e a sommelier lá de charuto, que tem de tudo, né? A sommelier de charuto, estava contando que a folha do charuto brasileiro você exporta porque é caro o suficiente fazer o charuto inteiro aqui no Brasil, e você exporta. E aí os caras vendem charuto brasileiro fora do Brasil. Então você entrega a folha do charuto lá para fora e lá eles fazem o charuto brasileiro fora do Brasil. Então, claro, a matéria-prima brasileira é exportada para fora do Brasil. Lá fora, se isso é encarecido, tem um problema de inflação com os Estados Unidos. O que essa fonte me disse é que isso teria sido, esse tipo de impacto no atrito com o governo brasileiro, teria levado a uma abertura negocial, porque na leitura dele, ele diz o seguinte: ninguém lá nos Estados Unidos sabe quem é Moraes. Então, se está Magnitsky no Moraes, tanto faz para o americano. Mas, se isso encarece o produto ou inflaciona os produtos dos norte-americanos, isso os americanos sabem o que é. Então, para eles, era mais vantajoso tirar a Magnitsky do que deixar. Mas essa explicação é incompatível com essa rodada agora de aplicação de tarifas, né? E agora o governo americano voltou atrás e botou um caminhão de tarifas. E assim, Marcelo, eu me lembro muito bem quando as sanções Magnitsky foram aplicadas, o governo americano fez um comunicado explicando por quê. Deu lá várias razões. Ataques a empresas americanas, violação da liberdade de cidadãos americanos, liberdade de expressão de cidadãos americanos. Ele deu lá uma série de razões. Quando o governo americano retirou a Magnitsky, ele não explicou quase nada. Ele deu lá uma explicação meia bomba que não explicava nada, né? Então, eu não sei se essa versão aí que o seu amigo te deu faz muito sentido, levando-se em consideração, principalmente, inclusive, que agora as tarifas voltaram. Então, deve ter havido alguma outra razão, talvez, né? Eu escutei algumas versões que conectavam a retirada da Magnitsky com a situação da Venezuela, uma possível intermediação brasileira para a remoção de Maduro, mas aí o Maduro foi removido contra a vontade dele, né? Então essa versão também perdeu força. Ou seja, até hoje a gente não sabe direito por que a Magnitsky foi retirada. Porque teve um avião dos irmãos Batista que foi para a Venezuela, essa é a informação, né, Mota? Que tinha ido um avião dos irmãos Batista para lá
e isso suscitou que eles teriam ido fazer algum tipo de intermediação, e essa intermediação favoreceria aos Estados Unidos, seria uma negociação com Maduro, e o Lula se beneficiaria disso, quer dizer, o Brasil, o Lula, mas o Moraes se beneficiariam disso. Essa versão também correu. É aquilo, a gente nunca vai saber. O ponto que me parece claro é que o Trump não tem muito uma coerência em relação a fiz isso hoje. Não tem absolutamente nenhum. Depois teve aquele episódio do teleprompter lá na ONU, que ele disse que tinha encontrado com o cara do Brasil e que rolou, né, foi muito bom. Depois várias declarações nesse sentido. Enquanto isso, o governo brasileiro atacando Trump, né, dando uma série de declarações contra Trump, aí vem a história da declaração, da classificação das facções como terroristas, declarações do governo brasileiro. Depois o Trump recebe, né, o presidente lá na Casa Branca, depois recebe Flávio Bolsonaro para tirar aquelas fotos. Então, a gente fica tentando encontrar uma lógica aí. Onde é que está o algoritmo dessa... Tá difícil de achar. Esse algoritmo é difícil mesmo. A minha leitura, tentando encontrar uma coerência, até em homenagem à lógica humana, é o seguinte: eu acho que o Trump ele é um negociador de punch, né? De soco. Ele chega e coloca o bode na sala, o famoso bode na sala, coloca ali um problema assim, na tua cabeça, né? E depois ele senta e fala assim: você quer que eu tire o problema da sua mesa? Então senta para negociar comigo. Ele não pergunta se você quer negociar, posso entrar, dá licença, sou bem-vindo. Ele não faz isso. Quem não se lembra, a última vez, aquela reunião, acho que do G7, ele chegou ali por último na mesa. E, cara, você chega por último numa mesa com representantes de todo mundo, a primeira coisa que você faz é pedir desculpa. Né? Pô, desculpa, me atrasei. Ele chegou e falou assim: I'm the boss. Ou seja, eu cheguei atrasado porque eu sou o chefe. E aí todo mundo deu aquele riso meio amarelo, meio constrangido, e ele nem aí, ainda virou e falou assim: ó, se a imprensa quiser ficar aqui na reunião, por mim tudo bem. Nem perguntou para os outros, acho que não era no G7, eu lembro que o Macron era o líder ali, ele que estava liderando a reunião. Não sei se você lembra disso, Mota. Eu acho que foi na Malásia essa reunião, Isso. Não foi? Foi na Malásia. Malásia Exatamente. ou Indonésia, Isso. E quer dizer, é um jeito dele negociar. Ele chega chegando, com aquele aperto de mão lá dele que puxa a pessoa, deixa a pessoa meio com o braço distendido, e vamos em frente. Aí ele cria um problema para depois negociar. Eu não sei, pode até ter sido a Magnitsky um problema para ele depois negociar. Claro, ele vai justificar assim o assado. Mas o ponto é que, desse jeito, ô Mota, o Trump já fez muito mais para as democracias brasileiras e de outros países, e pela Venezuela, pelo Irã e assim por diante, do que o Biden. Então, a questão aqui, né, é que pode ser, claro, que ele tenha um interesse que não seja sempre o interesse do bem da humanidade, mas vem junto disso o bem da humanidade. Melhor assim do que o Biden, do que outros presidentes norte-americanos de esquerda que simplesmente aterraram as democracias mundiais sendo aparentemente bonzinhos. Não há dúvida nenhuma, né? Basta lembrar das inúmeras vezes em que o mundo, né, o mundo ocidental, as democracias foram salvas pela intervenção americana. Muita gente não lembra mais disso. Mas se não fosse a intervenção americana, hoje a Europa inteira estava falando alemão e praticando uma ideologia que não era a da paz e do amor. E quando eu encontro essas pessoas que têm a raiva, né, americanofobia, eu sempre lembro a elas: olha, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, se os Estados Unidos quisessem, eles poderiam ter transformado a Europa em uma colônia. A Europa estava completamente devastada. Ao invés disso, eles criaram o Plano Marshall, botaram uma grana lá para reconstruir a Europa e possibilitar a social-democracia. Tem muito brasileiro que adora, né? Pega a cidadania
italiana ou espanhola, porque lá tem um estado de bem-estar social, muitos serviços, aposentadoria. Isso só foi possível porque esses países não precisavam gastar dinheiro com defesa, eles estavam protegidos pelo escudo nuclear norte-americano, por uma coisa chamada OTAN. Vejam o que aconteceu com o Japão. O Japão, na Segunda Guerra Mundial, era um inimigo feroz dos Estados Unidos. O Japão fez coisas terríveis ali na Ásia, quando ele invadiu alguns países como a China, por exemplo. O Japão foi reconstruído com a tecnologia americana e chegou em determinado momento, nos anos 70, que muita gente achou que a economia japonesa iria ultrapassar a economia americana, mais uma vez, porque o Japão não precisava gastar com defesa, ele estava protegido pelos Estados Unidos. Então, eu digo a vocês, há coisas piores na vida do que ser parceiro, amigo e protegido pelos Estados Unidos da América.